Pronto, iniciamos. Então, um tema que a gente vai trabalhar hoje é ritmo biológico. E o ritmo biológico numa abordagem não tão científica. Por quê? Porque a gente precisa entender como que isso funciona, como que funciona o nosso ritmo, para a gente conseguir pesquisar e investigar ritmo nos participantes das nossas pesquisas, né? E até uma abordagem do ponto de vista intervencionista, né? E até extensionista, quando a gente está desenvolvendo ações de extensão. Bom, e aí, gente, o que é ritmo biológico? Quando eu falo ritmo biológico, é importante a gente entender que existe um relógio interno nosso, que funciona 24 horas. E esse relógio, ele regula ciclos entre sonolência, entre um estado de vigília e de sono, né? E aí, indicando que esse ciclo de sonolência ocorre concomitante com um pico de declínio de energia mental, de energia de tarefas, de execução de atividades, né? Então, os ritmos, eles são consideradas atividades biológicas e eles interferem nas nossas funções orgânicas, né? E eles vão se repetir com ritmicidade, periodicamente, e são sincronizados com os ciclos que a gente fala da natureza, né? Então, a gente tem, basicamente, 3 tipos de ritmos. Então, nós temos aí os circadianos, que são considerados, que depende da vigília e do sono, que eles têm uma duração aproximada de 24 horas. Os ultradianos, né? E aí está relacionado com o funcionamento dos nossos batimentos cardíacos, né? Eles são regulados pelos batimentos cardíacos, tem uma duração menor que 24 horas. E os ciclos infradianos, que estão relacionados, que dependem, sofrem influência das estações do ano. E esses ciclos geralmente têm uma duração, né, logicamente, maior que 28 horas. Eu quero até aproveitar e fazer uma observação aqui na forma da gente escrever horas, tá, gente? Então, e aí depois a gente vai trabalhar isso no grupo, né, em uma postagem, porque as horas, elas são escritas dessa forma. Frações de horas não tem a abreviação de minutos, tá? E depois a gente vai trabalhar esse conteúdo lá. Então, como que eles funcionam, né? Eles funcionam como marca-passo interno, vão regular ritmos, materiais, né, e psicológicos, como eu falei para vocês. Até a gestão da nossa emoção depende do funcionamento do nosso ritmo. E, então, a gente tem aí o sono e a vigília, que é regulado por um ritmo, né, biológico. Vigília é quando você está em estado de alerta, você está acordado, né? O processo de digestão de alimentos, a secreção de hormônios, sistema circulatório, batimentos cardíacos, né, atividade cardíaca, músculos, renovação de células e também controle de temperatura corporal. Bom, então, como que funciona? A gente vai focar aqui nos circadianos. E como que eles funcionam? Durante aquelas horas de vigília, as horas que a gente está mais em estado de alerta, significa que a gente tem funções orgânicas mais ativas. E é nesse momento também que ocorre, inclusive, até crescimento de células teciduais. Né? Já durante o sono, a gente tem atividades musculares, o ritmo vai funcionar, vai regular funcionamento de atividades musculares voluntárias, né, e até involuntárias, que a gente vai falar sobre, né, o rápido movimento dos olhos, que é uma das fases do sono, taxa metabólica, respiração, frequência cardíaca, temperatura corporal e pressão arterial. No nosso sistema nervoso central, a gente tem uma região chamada de núcleo supraquiasmático. E essa estrutura, ela está conectada com outras partes do sistema nervoso central, e ela vai ser responsável por controle de temperatura corporal, liberação de hormônios,
e eles são chamados de marca-passos, ou seja, são osciladores primários desse ritmo biológico, tá? E a gente vai entender daqui a pouco que existem outros osciladores, né, também. Então, a gente tem, por exemplo, os osciladores externos, né, os secundários. A gente tem o cortisol, que é um hormônio, né, que é marcador do estresse, e ele é influenciado pelo ritmo biológico, o ritmo circadiano. Concentrações dele variam durante o dia, né, a gente tem diversos picos, aumento da liberação dele no início da manhã, e ele vai diminuindo a sua liberação ao longo do dia. Quem controla isso? O núcleo supraquiasmático. Bom, a gente tem também um outro hormônio que é chamado de melatonina. A melatonina é um hormônio que ele é marcador do sono, né? Ele é produzido pela glândula pineal, que é uma estrutura que fica ali no nosso sistema nervoso central, no núcleo supraquiasmático. Ele é chamado de temporizador de longo prazo, né? Por quê? Porque ele mantém a função ele mantém o sono, né? Essa função orgânica. A sua secreção ocorre exclusivamente à noite, e a luz, ela tem uma ação inibitória da função dessa glândula pineal, então, pelo eixo retino-hipotalâmico, né? Então, quando você abre os olhos ou tem uma luminosidade, né, tem principalmente luz artificial, você impede, e até é natural também, né, a luz solar, você impede a sua glândula pineal de produzir, interrompe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Por isso que a gente fala tanto sobre os benefícios da luz, da luz natural, né, da luz solar, no controle e numa condição, por exemplo, de um trabalhador em turno, de pessoas que estão em condições de desalinhamento circadiano e até desincronização desse ritmo biológico. Então, esses indivíduos, quando expostos à luz natural, a luz funciona como um sincronizador. Então, agora é dia, então agora eu vou exercer as minhas atividades de vigília, né? Avisa para o nosso sistema nervoso central, por meio desses sinais aí, que a gente está no momento de exercer as nossas atividades diárias de concentração, de mecanismos atencionais. Na ausência dessa luz, a gente vai passar para um momento que a gente já começa o estado de sonolência, e aí já é um estado que a melatonina que vai coordenar a manutenção desse estado, tá? Vai regular e manter. Bom, e por que eu estou falando isso com vocês? Para a gente chegar aqui na área da cronobiologia. O que é a cronobiologia? A cronobiologia, ela é uma área da biologia, das ciências biológicas, né? E ela vai estudar essa relação dos seres vivos em relação ao tempo. Então, ela se preocupa com esses ritmos e os fenômenos fisiológicos que acontecem no nosso organismo, e esses fenômenos, eles são cíclicos, periódicos, né? E que vão ocorrer nos seres vivos. Quando a gente fala de cronobiologia, de estudo dos ritmos, existem também pesquisadores que avaliam isso em animais. E, inclusive, tem animais que têm ciclos inversos ao nosso, né? De nós, seres humanos. Aí são ritmos em que eles têm maior atividade na ausência de luz, né? Exemplos, camundongos, né? Tem animais que têm comportamentos noturnos, sagui, salvo engano, alguns primatas, né? Tem comportamentos noturnos, tá? A maior atividade fisiológica no período da noite, na ausência de luz. Bom, a cronobiologia, ela tem como uma das metas centrais estudar essas características ao longo do tempo no organismo, como que ele se organiza, e isso inclui inclusive a função
a regulação do ritmo, né, sono-vigília, né, que é o ritmo circadiano. Envolve também como que o nosso organismo se adapta, né, inclusive com parâmetros fisiológicos e também fisiopatológicos, né, porque a gente sabe que em condições de desalinhamento e até dessincronização circadiana, o indivíduo pode ter o aparecimento de doenças. Existem diversas doenças que estão relacionadas com alterações desse ritmo circadiano. A fim de assegurar, então, né, a homeostase antecipativa do nascimento, crescimento, envelhecimento e até a morte do Homo sapiens. Então, a gente sabe que a luz, ela tem uma influência muito importante, né, luz artificial, de celular, computador e TV, que é o que a gente chama de comprimento de onda azul. Quando o indivíduo fica exposto a longos períodos, principalmente no período da noite, isso está relacionado com a interrupção na produção da melatonina, e a melatonina é o hormônio que faz a regulação desse ciclo sono-vigília, né? Por quê? Por causa daquele eixo retina-hipotalâmico que eu comentei com vocês, que existem células da nossa retina que são sensíveis a esse comprimento de onda. E aí essas células encaminham por impulsos nervosos, né? Por sinapses, elas encaminham a mensagem para o nosso sistema nervoso central, pelo eixo retina-hipotalâmico, que a gente não precisa produzir para cessar a produção de melatonina. E nesse momento, então, a gente vai ficar em maior atividade mental, né? Atividade como se a gente tivesse em condições de vigília. Isso, Graciele, mas de trabalhador em turno e um hospital tem que ficar exposto a essa luz artificial. Mas o grande problema hoje da sociedade contemporânea, eu digo sociedade contemporânea, é até às vezes cômico falar isso, né? Porque a nossa geração é a geração pós energia elétrica, né? Não dá para a gente imaginar a nossa vida sem energia elétrica, a gente já nasceu assim, com a presença de energia elétrica, mas a nossa sociedade, ela precisa funcionar, então a gente precisa de serviços que funcionam 24 horas. Mas esses serviços, né, dependem, para eles funcionarem, eles dependem da luz artificial. O grande problema é quando esses indivíduos, com uma condição de ritmo biológico alterado, eles não respeitam como que funciona esse ritmo e a necessidade de ter uma ritmicidade, ou seja, da gente ter um momento de vigília e um momento de sono. Né? Então, muitas pessoas às vezes confundem, e aí elas querem ficar longos períodos em estado de alerta, que é o famoso trabalhador em turno que chega em casa e não dorme, né? São aquelas pessoas que, na presença de luz solar, elas vão exercer uma atividade, ter uma rotina de vida, de trabalho, como se fosse um trabalhador diurno. E não prepara o ambiente para que ela consiga produzir a melatonina e, consequentemente, dormir, ter uma noite de sono, mesmo no ambiente diurno, né? É possível, você precisa simplesmente preparar esse ambiente para você conseguir produzir esse hormônio e regular o seu ritmo. Então, a gente sabe que a luminosidade hoje é a maior influenciadora desses ritmos biológicos, né? E aí vem aquela velha pergunta, né? Por que a gente dorme? Será que realmente é necessário dormir? E às vezes é tão desagradável quando eu me lembro quando eu estava na graduação, às vezes um professor falava assim: mas dá tempo de fazer esse trabalho, por que vocês fazem da meia-noite às 6 da manhã? A gente dorme, né? E às vezes a nossa sociedade, a gente às vezes tem vergonha de falar que a gente dorme mais, que a gente precisa de maior tempo para dormir, que o sono é importante. A gente, às vezes, não dá a devida importância do sono para o nosso organismo, para as nossas funções fisiológicas, e fica parecendo que dormir é um luxo, né? Não é bem assim, o sono é uma função fisiológica essencial, né?
A privação de sono, ela causa diversos transtornos no nosso organismo. Gente, vai me interromper, se tiver alguma pergunta, se quiser complementar, viu? Nós temos aqui pessoas que entendem muito bem da área, que estão aqui, para poder complementar também. E quem não entender também, façam perguntas, é o momento, né? Para a gente poder compartilhar aqui, né, e discutir. Bom, o sono, então, ele é considerado uma perda reversível do nosso estado de consciência, mas é reversível, e a gente precisa ter esse ritmo de sono e vigília, né? E é na presença do sono, né, onde ocorrem sonhos, inclusive, experiências até oníricas, né? Então, o sono, ele se comporta como uma atividade cerebral que pode ser mensurada, avaliada pelo exame de encefalograma, atividade muscular também ocorre durante o sono, pode ser avaliada por um exame de neuromiografia, né? Movimentos oculares ocorrem também, principalmente durante uma fase do sono que é chamada de fase do sono REM, ou rápido movimento dos olhos, né? Ocorre também durante o nosso sono. E atividades viscerais, como frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, tudo isso acontece durante o sono. Então, ele ocupa cerca de 1/3 da nossa vida, ele é fundamental para a nossa saúde, né? E quando a gente fala de saúde integral, ou seja, saúde mental, emocional e a saúde física, né? Então, diversos avanços foram feitos, né, eletroencefalograma a partir de 1929, né, que avaliaram que a necessidade de sono é cerca de 7 a 8 horas por dia de um adulto jovem, né, saudável, jovem, sem uso de medicamento. 8 horas de sono e a gente tem 16 de vigília, considerando aí um ritmo circadiano com aproximadamente 24 horas, tá? E aí, então, existem, então, aqueles curtos dormidores, que são pessoas que dormem menos tempo, e aí eu falo de curtos dormidores, mas eu não estou falando daquelas pessoas que têm necessidade de dormir menos tempo pela condição da sociedade que ela vive, características de trabalho. Não estou falando desses. Existem os curtos dormidores que geneticamente eles têm uma necessidade de sono menor, tá? É uma outra questão. Mas para indivíduos adultos, saudáveis, em condições, né, eu diria, eutróficas, né? A gente que é nutricionista tem mania de falar eutrófico, né? Em condições de eutrofia, de 7 a 8 horas por dia, tá? Sem uso de medicamento. Adultos jovens, né? Bom, então, a privação de sono, né? Indivíduos que dormem, né? 7 até 9, tá? Pelo National Sleep Foundation, só corrigindo aqui. Indivíduos que têm uma duração menor de sono, de aproximadamente menor que 6 horas por dia, isso está associado ao aumento do índice de massa corporal, obesidade, doenças crônicas, e tem estudos que falam, inclusive, de menor capacidade cognitiva. Por quê, gente? Porque o sono, ele é essencial para a consolidação da nossa memória, mecanismos atencionais, funções cognitivas, termorregulação e também metabolismo energético. Dormir emagrece, ao contrário do que muitas pessoas falam, eu diminuo minha atividade, meu gasto energético, eu vou dormir. Eu não vou dormir, não, pelo contrário, né? Quando você dorme, você regula a liberação de hormônios que vão atuar aí na síntese de gordura, no metabolismo energético, né? Leptina, grelina, né? Também são hormônios que vão ser regulados aí pelo nosso sono. Hormônio da saciedade, né? Os orexígenos e os anorexígenos também, todos, né? GLP-1, vão ser controlados aí pelo nosso sono.
Bom, então, a nossa arquitetura do sono, ela varia conforme o avanço da nossa idade. Então, a nossa necessidade de sono, ela diminui com o avanço da idade, inversamente proporcional, tá? Por isso que eu falei, adultos jovens, né? E, e aí, em relação, então, para além também, né, em relação às fases do sono, lembra que eu falei para vocês que o sono tem fases? A gente tem a fase REM e a fase não REM. A fase REM, ela é caracterizada pelo rápido movimento dos olhos. E aí, essa fase, conforme quanto mais jovem a gente é, maior o tempo de sono REM. A gente fica em sono REM, nessa fase do sono REM. E quanto menor a idade, menor o tempo de sono REM. E, consequentemente, menor a duração do nosso sono. E aí, eu gosto muito de falar sobre também a pirâmide de Maslow, né, das nossas necessidades, porque isso está muito relacionado com cronobiologia, com ritmo biológico e com sono. Por quê? Porque o sono, ele é uma necessidade fisiológica. Ele está lá na base dessa pirâmide, tá? Então, assim, definitivamente, Deus não ajuda quem cedo madruga. Dormir é uma necessidade fisiológica. Então, aquela história, às vezes, do professor falar: o que você faz da meia-noite às 6? Não, da meia-noite às 6 eu regulo a minha função biológica essencial, que é o meu sono. Eu vou dormir, né? E o ideal é que ele aconteça, esse sono aconteça numa condição de ausência de luz artificial, né? E ausência de luz solar também, né? Claro que o trabalhador em turno sofre diversas consequências e ele tem que fazer diversos ajustes aí no ambiente para ele não ter tantos agravos à sua saúde. Conforme, inclusive, já diversas vezes já foi notificado, isso é fato notório pela ciência, né? Pela comunidade científica. Então, voltando aqui na pirâmide de Maslow, ela fala das nossas necessidades. Então, eu tenho aqui o sono como uma necessidade fisiológica, né? E ele vai regular todas as nossas outras necessidades que estão aí na pirâmide de Maslow, porque ele está relacionado com a nossa autoestima, com a nossa função, saúde mental, né? Existem diversos trabalhos que investigam sono e ideação suicida, sono e saúde mental. Vários estudos têm apontado que a privação de sono pode gerar comprometimentos na saúde mental, né, em seres humanos, né. Então, isso já é consolidado pela comunidade científica sobre a necessidade de dormir e a sua importância na regulação dessas outras funções orgânicas que nós temos. E não só orgânicas, né? Autorrealização, estima, necessidades sociais e de segurança. Tudo isso é regulado pelo nosso sono. Tá? Eu adoro colocar a pirâmide de Maslow, porque eu acho que ela, né, enfatiza aí a necessidade do sono, da sua função biológica sono. Não esquecer que é uma função biológica, né? Bom, e aqui, então, a gente, para reforçar isso, né, o sono, ele está relacionado, né, com a falta de sono, ela pode gerar comprometimentos, né, metabólicos e emocionais, cognitivos, inclusive imunológicos, né, e, e a gente vive um paradigma, a gente tá vivenciando paradigmas muito questionadores em relação ao sono e como que a gente se está inserido numa sociedade que pouco dorme, e que está muito dependente de redes sociais, de telas azuis, né, de luz artificial azul, muito exposto a telas e comprometimento de saúde mental. Então, assim, eu trago aqui que existem fatores individuais, sociais, né, e da própria sociedade, né, que a gente vive, sociedade, vamos chamar de contemporânea, né, tá? Então,
trago aqui esse questionamento, que ficou cortada a imagem, mas, ó, a gente tem as fases do sono, né? Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase da sonolência, que é o anoitecer, e a gente tem, inclusive, atividade cerebral desacelerada, mensurada por meio de ondas cerebrais, e aí depois a gente já vai para a segunda fase, que é o sono médio, os olhos param de se movimentar, as ondas cerebrais ficam mais lentas, né? E depois a gente vai para a fase do sono profundo. Existem autores que falam que a terceira fase do sono é considerada sono, a quarta fase, aliás, considerada sono REM, tá? Sono não REM. Não, é incluída a terceira e a quarta fase no sono REM. Existem alguns estudos que falam sobre isso. O pessoal que faz actigrafia, polissonografia, alguns pesquisadores já têm apontado que o sono profundo é considerado também o sono REM, tá? Então, a gente tem a quarta fase, que é o sono REM. Quantas vezes a gente passa por essas fases? Cerca de 5 vezes durante a noite, tá? Então, assim funciona esse ciclo, esse ritmo biológico aqui relacionado a sono e vigília. Como que a gente desperta, né? A gente desperta por meio da regulação, da estimulação das vias sensoriais, né? É o sistema de ativação reticular. Então, a gente tem uma atividade aumentada uma estrutura chamada de locus cerúleus, né, durante a transição do sono REM, e aí o estado de vigília. E isso é mensurado, inclusive, pelo eletroencefalograma. Né? E aqui eu trouxe essa imagem do Chaves, porque é notório, né, quando a gente fala de despertar, de acordar, tem pessoas que acordam extremamente mal-humoradas, né? E por que será que isso acontece? A gente não pode generalizar falando que é todo mundo que acorda mal-humorado é por isso. Mas, geralmente, é porque o indivíduo não completou aquelas fases, ele não passou 5 vezes por aquela fase, então o sono restaurador, que é também chamado de sono REM, do rápido movimento dos olhos, ele não completou o seu ciclo final. E aí o indivíduo, ele começa a ter, então, ele não teve um relaxamento muscular completo, não teve uma consolidação de memória, de mecanismo atencional, que é o período de consolidação, né? Essa última fase do sono, o tempo que o indivíduo fica em sono REM é maior nesse último ciclo. E, então, geralmente, o indivíduo acorda mal-humorado, com dor, é a sensação de ter tido um sono de má qualidade, ou de curta duração também, né? E quando a gente fala de qualidade, de padrão de sono, a gente está falando de duração, da qualidade, né, desse sono, tá? Então, não falo somente não dá para a gente falar que o indivíduo dormiu bem, dormindo 8 horas, porque às vezes aquele sono não foi de qualidade, não foi num ambiente considerado adequado. Bom, o que tem acontecido, né? As pessoas têm dormido cada vez menos horas, né? Exposição excessiva e às telas azuis, né? Trabalho em turno sendo cada vez mais estimulado e é necessário, né? Aí a gente tem os turnos rotativos, alternados, fixos e irregulares, sem contar daquelas pessoas que realmente elas têm uma inversão do horário de dormir, mesmo não sendo trabalhadores em turnos. Altos níveis de depressão, ansiedade, que também influenciam no padrão de sono, podendo gerar, inclusive, insônia, e exigências acadêmicas, escolares, né? E aí eu quero até trazer aqui uma informação para vocês. Algumas escolas no interior de Santa Catarina, elas alteraram o horário das aulas porque as crianças acordavam muito de madrugada e interrompiam a fase do sono REM. Quando elas interrompiam essa fase do sono REM,
elas não tinham consolidação de memória e mecanismos atencionais, então isso impactava diretamente no nível de aprendizagem dessas crianças. E aí eles mudaram o horário de início das aulas, porque na região de Santa Catarina, Paraná, eles têm muitas escolas na zona rural. E aí, as aulas na zona rural, as crianças precisam sair muito cedo de casa, né? Às vezes é distante da escola que elas moram, e aí o tempo que elas ficam naquele carro em movimento, então é lógico, né? Acordou, despertou, e foi para o carro, andou até chegar na escola, não consegue dormir. E isso demora, eles demoram também a chegar em casa no seu retorno. Isso vai impactar, né, gente? Logicamente, isso vai impactar aí no padrão de sono e, consequentemente, no nível de aprendizagem. Eles são chamados de early morning, são os madrugadios, tá? Muito comum também. Bom, e então a gente tem uma influência também da alimentação, né, no sono. Então, aqueles indivíduos que dormem mal, eles também têm preferência por alimentos de pior qualidade nutricional. Na minha pesquisa de doutorado, eu investiguei o consumo alimentar de trabalhadores em turnos. Nós verificamos que aquelas pessoas que que trabalhavam, eram os madrugadios, os early mornings, eles tinham pior consumo alimentar, pior qualidade da alimentação, comparado aos que trabalhavam, inclusive, até no período vespertino e até noturno. Do período vespertino, chegavam em casa meia-noite, mas conseguiam dormir melhor, né, tinham melhor padrão alimentar, né, qualidade da alimentação, quando comparados aí aos que dormiam, aos que trabalhavam em outro turno, né, no early morning. Então, isso já é notório também, está consolidado pela literatura a influência do sono na alimentação. Por isso, inclusive, existe até uma ciência relativamente nova na nutrição, que a gente chama de crononutrição, que é o estudo da alimentação de acordo com a temporalidade, com a cronobiologia, né? O horário de comer, a omissão de refeições, como que isso se dá em relação às alterações metabólicas que esse indivíduo tem, e a ocorrência de doenças, inclusive, né? Então, existem diversas desordens relacionadas à privação do sono, e aí a gente cita aqui as mais relacionadas ao metabolismo, né? Mas a gente tem várias outras relacionadas, inclusive, à saúde mental, tá? Então, a gente tem até fibromialgia. Bom, então, nos trabalhadores em turnos, né, o que a literatura tem apontado aí, né, é que o trabalho em turnos, ele está relacionado também com uma série de ocorrências de doenças, possivelmente pelo desalinhamento circadiano, pela privação do sono, né, e aí tem vários fatores que contribuem para a ocorrência dessas doenças também. A gente tem, não dá para a gente deixar de citar o sedentarismo, que sempre foi um fator, né, que piorou aí a saúde de qualquer indivíduo, né, e no trabalhador em turno isso é muito prevalente, né, o consumo alimentar e a própria, né, privação de sono, que vai alterar aí a saúde desses indivíduos. E aí, em relação à obesidade também, né, diversos estudos têm apontado aí que os trabalhadores em turnos, eles têm maior chance de serem obesos, um padrão alimentar inadequado é considerado fator de risco importante, né, para o desenvolvimento da obesidade. Em relação ao consumo alimentar, comem menos nutrientes, o padrão é de má qualidade, frequência alimentar inadequada, aí tem a importância da questão que é muito discutido, a omissão do café da manhã, né? A omissão da principal refeição do dia. Mas é lógico que aí a gente entra até numa questão que é muito discutida dentro da nutrição, que a gente não vai aprofundar agora essa discussão, sobre a questão dos jejuns intermitentes, dos jejuns como sendo uma recomendação metabólica, né, para
alteração do metabolismo, regulação do metabolismo. Não é aqui o momento da gente discutir. Mas esses indivíduos não é que eles estão fazendo jejum intermitente por regular o metabolismo, não. Eles estão fazendo a omissão de uma refeição pela questão da desincronização desse ritmo biológico. É isso que a gente quer chamar a atenção aqui, né? Refeições de pior qualidade nutricional, com baixa quantidade de nutrientes, maior consumo de gordura total e saturada, menor consumo de vegetais e frutas, né, e maior número de refeições, né, por dia, em horários considerados inadequados, né, inclusive o hábito de comer noturnamente, né, aquelas pessoas que comem à noite. E aí, assim, antes da gente finalizar, né, fazendo aqui uma reflexão sobre o Homo sapiens, né, a evolução do homem, né? De dia, eles eram ativos, né? Nos tempos primórdios, né? Caçavam e comiam. De noite, eles se recolhiam nas cavernas. Só que o nosso corpo, ele ainda não conseguiu evoluir, se adaptar a essa luz artificial. E só para deixar claro que a nossa fisiologia está preparada para essas atividades de vigília, né? Durante o dia, na presença de luz solar. Tá? E no período da noite, para a gente repousar, né? Nós somos definitivamente e ainda seres diurnos, né? E aqui eu trago aqui um fator que afeta, um gráfico que fala do fator que afeta a ritmicidade circadiana, né? Falando aqui da regularidade, da frequência, o horário das refeições, como que isso impacta o nosso sistema nervoso central, o nosso organismo, o nosso metabolismo. Uma área que tem sido também muito investigada, que é o débito de sono acumulado durante a semana e como que isso se compensa no final de semana e compromete tanto o nosso metabolismo quanto as nossas relações sociais e da saúde mental também, que é o jet lag social, ou social jet lag, né? E aqui com desfechos negativos, né, para a saúde aqueles indivíduos que estão em condição de desalinhamento circadiano. Então, a regularidade é como que a rotina das refeições, né, do indivíduo, né, se ela como que é essa rotina, se ela é inconsistente ou não, se pula refeição, frequência, né, o número de refeições diárias que a gente faz ao longo do dia, o horário que a gente come, tudo isso interfere aí no nosso ritmo biológico. E o sono regula esses horários e essas práticas, né, alimentares. Então, aqui a gente tem também um estudo que compara, inclusive, o consumo, né, energético das refeições em homens e mulheres, né, e aí pensando nesse consumo energético, né, a ceia, o jantar, tem uma menor contribuição energética, né, e como é que um indivíduo que está numa condição de desalinhamento se alimenta em relação, distribui essa energia, né, ao longo do dia. Será que essa contribuição energética do café da manhã aqui existe? Né? E a gente não está falando só de energia, a gente está falando de micronutrientes também. Então, assim, definitivamente, nós somos seres rítmicos, né? E os hormônios, eles vão sofrer alterações durante o dia. E aqui, os principais aqui que a gente tem, a melatonina, o hormônio GH, né? Grelina, enzimas, cortisol, leptina também aqui, né? Temperatura, serotonina, tudo isso sofre interferências, né? Ao longo do dia. E lembrando que a leptina é o hormônio da saciedade, indivíduos que têm uma pior qualidade do sono, né, ou menor tempo de sono, têm uma menor produção desse hormônio da saciedade, e vai ocasionar, então, um nível mais baixo durante o dia, menor gasto energético, menor saciedade, e aí o desfecho de tudo isso você já sabe, né? Sobrepeso, aumento do IMC, sobrepeso, obesidade e outras doenças, né, metabólico-nutricionais.
Então, o cortisol também, né? Cortisol elevado, ele vai alterar a função tiroidiana, inibe, né? Aumenta a lipogênese, inibe a lipólise, depleta a serotonina, aumenta a compulsão por carboidrato, reduz sensibilidade à insulina. Então, tem vários comprometimentos, né? O sabor dos alimentos também diminui, muda, né, ao longo do dia. Pela manhã, a gente é mais sensível ao doce, comparado ao período da tarde. Então, o débito de sono, né, isso é consolidado, como que ele pode levar à obesidade e outras condições, outros agravos, né? Que o padrão de sono vai influenciar o nosso consumo alimentar. E eu quero trazer aqui a questão do cronotipo. A Maristela e a Cássia, elas investigaram o cronotipo em estudantes universitários, né, viram sua relação com omissão do café da manhã também, né, e aí, então, o cronotipo é uma preferência individual que a gente tem em relação ao horário de dormir e acordar, e, consequentemente, regula todas as nossas atividades, nosso ciclo sono-vigília. Aquelas pessoas que são mais vespertinas, elas precisam ter uma atenção maior em relação aos horários da alimentação, né? Por quê? Porque indivíduos que são mais vespertinos, eles têm uma maior predisposição a alterações metabólicas, porque muitas vezes estão em condições de desalinhamento circadiano. Isso é avaliado por um questionário de Horne e Nosberg, né? Que é o nosso grupo, a gente faz essas pesquisas, e a próxima reunião eu quero trabalhar esses instrumentos, porque aqui a gente fala de métodos, né? Métodos aplicados ao estudo. Então, eu quero trabalhar esses instrumentos aqui com você. E aí, é aquele ditado antigo que a gente ouvia até dos nossos avós: coma como um rei no café da manhã, almoce como um príncipe, né? E jante como um mendigo, né? E quando eu trago esse ditado, né, ele é muito coerente quando a gente fala dos ritmos biológicos, né? Por que eu tenho que comer durante o dia? Porque existe uma janela alimentar, é o período que eu estou ativo, e essa janela alimentar, se eu seguir essa janela alimentar, eu vou ter, esse tempo restrito para alimentação, eu vou ter menores agravos metabólicos, né? Então, e aí o cronotipo, são outros instrumentos, são instrumentos para avaliação, né, do padrão de sono, do ritmo biológico, a gente vai trabalhar, eu quero trabalhar esses instrumentos com vocês na nossa próxima aula, tá? E que eu falei para vocês que são, então, os métodos, né? Gente, então a gente finaliza essa parte por hoje. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida.